Fala, galera. Então, o que a gente entendeu até agora, no último vídeo? A gente entendeu que foi um vídeo um pouco mais comprido, porque eu tive que aplicar uma revisão rápida, por causa do conteúdo. A gente entendeu, velho, que na primeira fase do desenvolvimento embrionário, as células não passaram por nenhum processo de especialização, diferenciação. E que na segunda fase começa a formar uma nova cavidade chamada arquêntero, cujo embrião é chamado de gástula. Primeira fase, então, começa na primeira divisão, é mórula e blástula, gástula na segunda fase. Beleza? Então, sente só, galera. Olha só. O que a gente está trocando ideia aqui? O que a gente está trocando ideia? Vem cá. A gente está trocando ideia isso aqui, ó. Sobre isso aqui. Beleza? A gente viu que na segunda fase do desenvolvimento embrionário formaram uma gástula. O embrião tem um formato mais esticado, tem uma cavidade aqui. Essa cavidade recebe o nome de arquêntero. Beleza? Ou arquenteron, tanto faz. E aqui começa a formar os primeiros tecidos embrionários. O nome dos primeiros tecidos são o quê? Folhetos embrionários. O que é um tecido? Células especializadas. Só que na primeira fase, as células não são especializadas, então são chamadas de células-tronco. Esse conceito de células-tronco, porque está embrionárias, porque estamos fazendo desenvolvimento, falando que são células que estão no desenvolvimento embrionário, esse conceito de células-tronco, de células não especializadas, volta e meia é cobrado. Quer ver? Vamos ver aqui, ó. Vem cá comigo, ó. Por que o conceito de células-tronco é cobrado? Porque as pessoas, o ser humano, a ciência, tem investigado as células-tronco embrionárias ou não, porque você tem células-tronco no seu corpo. Por exemplo, lá na medula óssea, tem a fabricação de várias células que elas depois vão se especializar em células de defesa, beleza? Em hemácias, em linfócitos, tá bom? Então, olha só. Aqui, ó. Novo tratamento devolve visão a 2 pacientes. 2 pessoas de idade conseguiram voltar a ler. Beleza? E essas 2 pessoas de idade são o quê? Um tratamento com células-tronco. Devolveu a visão em um homem na casa de 80 e uma mulher com mais de 60, diagnosticados com degeneração macular relacionada à idade. É um método já que o pessoal está fazendo sempre? Não, mas já começa a ser acessível. Qual é a ideia? A ideia, então, é que células-tronco vão ser utilizadas, pessoal, para quê? Para regeneração. As células-tronco embrionárias? Não, as células-tronco de maneira geral serão utilizadas em regeneração de tecidos lesionados. Um tecido muito especializado, muitas vezes, não consegue ter uma alta capacidade de regeneração. Beleza? Isso é de maneira geral. No entanto, a regeneração de tecidos pode ser feita com a introdução de células-tronco. Quer ver um outro exemplo? Olha aqui, na revista Galileu. Olha aqui. Ratos paraplégicos voltam a andar após tratamento com o quê? Células-tronco. A medula, aqui, ó, o cérebro, encéfalo, beleza? Tem uma comunicação com todo o corpo aqui, ó. Dentro da coluna vertebral, do osso da coluna, passa a medula espinhal, que são basicamente células, o principal tecido, células nervosas, que transmitem informação. Você sente aqui, ó, o tato, porque a informação é transmitida até a sua medula, que é levada para o que interpreta, e assim por diante. Então, um dano no tecido nervoso gera a pessoa fica paraplégica, tetraplégica. Eu sempre falo aí para meus alunos e alunos, cuidado quando for pular, velho, de cachoeira, não fica pulando de cachoeira, velho. Um monte de gente fica tetraplégico. Piscina. A pessoa dá um pulo na piscina, a piscina tem aquele desnível, né? Aí tem uma inclinação, a pessoa vem, bate a cabeça sem ver. Acontece em vários casos assim. Então, entorta o pescoço, tem um dano ali na medula espinhal, a pessoa fica tetraplégica. E aí perde a movimentação. Para sempre, já era, porque o tecido não se regenera. O que a ciência tem investigado? Já começou a ser implementado? Não. Você pode ver que os testes estão em ratos de laboratórios. O pessoal vai lá, faz um dano na medula do ratinho e começa a tratar ele, injetar células-tronco, beleza? E aí tem um número grande de roedores. Deixa eu ver se ele aqui fala mais ou menos. De acordo com os pesquisadores, os ratos foram tratados com células-tronco, apresentaram melhora na sensibilidade do movimento em 3 semanas. 42% das cobaças conseguiram suportar o peso em suas patas ao caminhar. E outros 75% dos animais recuperaram as percepções sensoriais
e os membros e na cauda, nos membros e nas caudas, nas patinhas dos ratinhos, nas caudas. Ou seja, você está vendo que consegue regenerar tecidos, beleza? Regeneração de tecidos. Então, a ideia é usar células-tronco para regenerar tecidos. Essa é uma ideia, eu estou passando aqui bem rapidamente sobre esse conceito. A gente tem uma aula de virtual. Então, o que são células-tronco? Células-tronco são células não especializadas. Beleza? Quando que no embrião as células não são especializadas? Na primeira fase, porque na segunda fase de gastrulação já começa a ter os primeiros tecidos embrionários, que a gente vai chamar de quê? Folhetos embrionários. Beleza? Então, olha só, células-tronco, a noção é agora. Então, vamos resolver uma questãozinha do Enem. Vem aqui comigo. Que está lá na sua aula passada, eu pedi para você resolver, agora a gente gabarita. Ops, foi mal. Não. Aqui. Cadê? Cadê meu item? Aqui, beleza. Stop share. Não, tô aqui. Foi mal. Desculpa aí, galera. Então, vamos resolver a questão do Enem. Agora sim. Share. Aqui. Caderno Enem 2014. Beleza? Prova do Enem 2014. Aqui no caderno azul, essa é a questão de número 89. Vem cá comigo. Deixa eu movimentar isso aqui para o canto. Aqui embaixo mesmo. Olha lá. Na década de 90, células do cordão umbilical de recém-nascidos humanos começam a ser guardadas por criopreservação. A galera vai lá e congela a célula do cordão umbilical. Por quê? Porque uma vez que elas apresentam alto potencial terapêutico em consciência das suas características peculiares. Beleza? Por quê? Porque o poder terapêutico dessas células baseia-se em capacidade de multiplicação lenta? Não. O que tem a ver? Comunicação entre células? Adesão dessas células a diferentes tecidos? O potencial terapêutico tem a ver com a diferenciação em células especializadas? Ou reconhecimento de células semelhantes? E aí? Aqui, ó, letra D. Beleza, galera? Letra D é o gabarito. Formiga, por que o gabarito aqui é a letra D? Qual é a ideia? Como eu estou te falando, a ideia é regeneração. Então, presta atenção, a galera coloca dentro de um tecido uma célula não especializada, uma célula tronco, uma célula do cordão umbilical de recém-nascidos. E essa célula, depois, se você tiver uma lesão ao longo da sua vida, deixa guardada, congelada lá. De uma maneira que fica criopreservada, que ela mantém suas estruturas intactas, a saúde da célula está mantida lá congelada. Você teve uma lesão, no momento em que a ciência já tem umas certas descobertas. Olho, como eu falei, coluna vertebral, danos musculares muito intensos. Quando você está uma pessoa de idade, por exemplo. Qual é a ideia que eles vão fazer? Eles vão pegar essas células, vão cultivar ela no local e vão depois implementar essas células, injetar essas células no seu corpo, a fim de fazer o quê? Regenerar os tecidos. Beleza? Tudo bem? Essa é a noção de células-tronco que a galera pede. São células não especializadas e permitem regenerar esses tecidos. Por quê? Pois não são células especializadas. E essas células, portanto, galera, estamos falando aqui de células-tronco, possuem o quê? Possuem células-tronco, podem possuir um grande potencial de especialização. As células-tronco possuem um grande potencial de especialização. Esse grande potencial de especialização nas células-tronco embrionárias, por exemplo, permite que a gente classifique as células-tronco como células totipotentes. Ou muito parecido, aqui a gente pode ter até quase como sinônimos, pluripotentes.
As células tronco embrionárias são totipotentes ou pluripotentes. Por quê? Porque elas têm um grande potencial de especialização. E se eles têm um grande potencial de especialização, elas têm um grande potencial de regeneração de tecidos. Hoje, no entanto, a galera não tem usado muitas células tronco embrionárias, não. Tem usado as células da própria pessoa, como a própria célula do cordão umbilical. Beleza? Ou técnicas chamadas de nocaute genético, que faz com que uma célula ela retorne à condição embrionária, uma célula já especializada, por exemplo, a célula da base da pele, da epiderme da pele, volte a ter uma condição de célula tronco totipotente e pluripotente por nocaute genético. Por que a galera tem preferido isso ao invés de células do embrião? Porque células do embrião, queira ou não queira, são células de um organismo diferente, de um organismo diferente da célula da pessoa. A pessoa X vai injetar uma célula de um embrionário, seria uma célula com a bagagem genética Y, diferente. Então pode haver rejeição, beleza? Por parte do corpo. Agora, se você coloca uma célula sua própria, pode não haver rejeição, porque compartilha a mesma molécula de DNA. Tem uma questão do Enem que também fala isso, mas não é muito nosso foco aqui, não. Beleza? Nosso foco é entender células troncos, células não especializadas, células que ainda não passaram por um processo de especialização. Quando que temos células tronco no embrião? Quando que temos células tronco no desenvolvimento embrionário? Quando que nós temos células tronco no desenvolvimento embrionário? Células tronco no desenvolvimento embrionário estão lá na primeira fase, beleza? A fase de clivagem ou segmentação. Porque elas ainda não se especializaram. Porque na segunda fase, na gastrulação, as células já passam por um processo de especialização. Então, aqui, na gastro, ou na gastrulação, na fase de gastrulação, que é a segunda fase do desenvolvimento embrionário, o que nós temos? O que está rolando aqui? Aqui está rolando que já tem os tecidos, então já tem os folhetos embrionários. E quando a gente fala de comparação evolutiva, comparação na história evolutiva, aquele lance da história evolutiva que é do simples para o complexo, digamos assim, a gente percebe que tem organismos que têm 2 folhetos embrionários. Se ele tem 2 folhetos embrionários, ele vai se chamar de animal diblástico. Por exemplo, as águas-vivas são animais diblásticos. Porque no embrião dela, ela só tem 2 folhetos embrionários, 2 tecidos diferentes de embrião. Se o animal tem 3 folhetos embrionários, 3 tecidos embrionários, é um animal triblástico. Desde as vermes, plateumintos, você vai entender isso um pouco melhor. Em diante, os animais têm 3 folhetos embrionários. Qual que é mais simples? Os diblásticos. Qual que é mais complexo? O triblástico. O que seria isso, formiga, de folheto embrionário? O que seria isso de folheto embrionário, formiga? Vem cá. Só um minuto. Então, galera, a gente está sacando que, poxa, tem células tronco na primeira fase, na segunda fase começa a ter os folhetos embrionários, tem animais que têm 2 folhetos, tem animais que têm 3 folhetos. Ao longo do ano, quando a gente for falando dos filos do reino animalia, você vai entendendo isso melhor, mas eu já preciso te trazer uma noção. Quando eu falo aqui, ó, de folhetos embrionários, beleza? Quando eu falo de folhetos embrionários, tranquilo? Quando eu falo de folhetos embrionários, tem animais que têm 2 diblásticos, tem animais que têm 3, de plateumintos em diante. Nós somos triblásticos, beleza? Formiga, o que é esse lance de folheto embrionário? O que é esse lance de folheto embrionário? Vem cá, vamos lá. A gente está em qual fase? Na segunda fase, beleza? Na gastrulação. Porque o embrião agastro. Ele sofreu, quando era uma blástula, sofreu a compactação da blastocele e se esticou pela divisão de células, e o embrião já tem um aspecto mais esticado aqui, nesse caso, nesse nosso exemplo. Tem esse furaco aqui, depois eu falo desse furaco, e uma cavidade que vai ser o futuro tubo digestório, chamado arquêntero. Se eu faço um corte nesse embrião,
beleza? Se eu faço um corte aqui, ó, um corte longitudinal, daqui a pouco eu falo desse lance de corte longitudinal, que é longitudinal, transversal. Se eu faço um corte nesse embrião aqui, ó, beleza? Ao meio, se eu faço um corte ao meio, assim, ó, de cima para baixo, ao meio, você vai ver que esse embrião tem uma camada mais externa de células. Aqui, ó. Uma camada mais externa de células. E essa camada mais externa de células recebe o nome de folheto embrionário, ou seja, o tecido. São várias célulazinhas. Cada quadradinho retângulo desse com pontinho é uma célulazinha. Beleza? Pontinho é o núcleo, quadradinho é a fronteira da célula. Esse tecido mais externo, a gente cortou o embrião ao meio, vai ser chamado de ectoderme. Esse folheto mais externo vai ser chamado de ectoderme, derme de fora. E o mais interno aqui, ó, o mais interno vai ser chamado de endoderme. Beleza? Então, o mais externo é ectoderme, o mais interno é endoderme. O folheto embrionário. O que nós estamos estudando aqui? Os folhetos embrionários. Se o animal tem ectoderme e endoderme somente, ele tem quantos folhetos? 2. Então, ele é o quê? Diblástico. Isso vai fazer bastante sentido quando a gente estiver vendo os animais, mas eu já estou querendo que você já entenda uma parada. E aqui, vai na história evolutiva. Tem uma novidade, surge um novo. Beleza? Deixa eu ver se o laranja aparece. Talvez eu faça de laranja aqui. Uma novidade evolutiva, uma apomorfia, uma novidade evolutiva. Beleza? Essa região aqui, mais ou menos, onde eu estou marcando aqui de laranja, beleza? E rachurando com uma cor diferente agora, que a cor é laranja. Tudo bem? Vai, na verdade, adquirir característica de um outro tecido. E não vai ser fora ecto e não vai ser dentro endo. Então vai ser um tecido chamado tecido do meio. Beleza? E esse novo tecido recebe o nome de mesoderme. Se o animal tem ectoderme, endoderme e a novidade evolutiva mesoderme, esse animal vai ser um animal o quê? Vai ser um animal o quê? Triblástico. Quem que são os animais triblásticos? Água-viva. E os triblásticos começam nos vermes achatados plateumintos, hematelmito, molusco, anelídeo, artrópode, equinoderme, estrela do mar e seres humanos dentro dos filos dos cordados. Beleza? Então, a maioria dos animais são triblásticos, mas existem animais que só têm 2 folhetos embrionários, 2 tecidos na época, no momento de embrião, de gástula. Só tem ectoderme e endoderme, diblástico. A novidade evolutiva qual é? A mesoderme. Qual que é a apomorfia? A novidade evolutiva, a apomorfia? A mesoderme. Beleza? Então, esses animais que apresentam mesoderme são triblásticos. Animais que apresentam só ecto e endoderme são o quê? Diblásticos. Beleza? Então, o que você está percebendo na gastrulação? Na gastrulação, a gente está percebendo que acontece a formação dos tecidos, folhetos embrionários, e que podem ser diblásticos ou triblásticos. Beleza? Formiga. Formiga. E esse buraquinho aqui, o furaco? E esse furaco aqui, formiga? O que é esse furaco? Se aqui é o arquêntero, o que é esse furaco? Se aqui é o arquêntero, aqui de verde, é o arquêntero, nessa cavidade, ó. Arquêntero aqui internamente. Nós temos o arquêntero. E o arquêntero vai ser o futuro tubo digestório do animal. Esse furaco aqui, ó, é chamado de
blastóporo. É o primeiro furaco. Esse é o primeiro furaco aí, leque. Formiga, o que acontece? O blastóporo, o primeiro furaco, a primeira cavidade, beleza? Primeiro orifício. O blastóporo pode originar, dependendo do animal, a boca. Ou, dependendo do animal, pode originar o quê? O ânus, até o final do desenvolvimento embrionário, né? Início do desenvolvimento fetal e final do desenvolvimento fetal, enfim. O desenvolvimento ali do embrião barra feto, depois vai gerar boca ou ânus, a partir do blastóporo. Formiga, se o animal originar a boca a partir do blastóporo, se for originado a boca a partir do blastóporo, ou o ânus. Aí você está entendendo? Se for originado a boca, você vai chamar esse animal de quê? Protostômios. E se for originado do ânus, vai chamar esse animal de quê? Deuterostômios. Animais deuterostômios é o que o blastóporo origina o quê? O ânus. Animais protostômios, o blastóporo origina o quê? A boca. Nós somos o quê? O ser humano é o quê? Nosso filo aqui, ó, o filo dos cordados, são animais deuterostômios. E sabe quem é deuterostômio também? Patrick Estrela. Estrela do mar. Equinodermos. Beleza? Molusco. Anelídeos. Molusco. Gary. Molusco. Gary. Caracol. Caramujo. Polvo. Lula. Moluscos. Artrópodes. Formiga. Caranguejo. Outro artrópode aí. Abelhas. Borboleta. Aranhas. E minhoquinhas, anelídeos, esses são protostômios. Nós somos deuterostômios. Beleza, galera? Então, a gente está trabalhando o que acontece na gástula. Depois eu trago uma definição para você da gástula. Deixo isso bem resumido. Mas você está entendendo que tem a formação dos folhetos embrionários, pode ter animais diblásticos ou triblásticos, e o blastóporo, o primeiro furaco, o primeiro orifício, o primeiro furaco, pode originar a boca ou o ânus. Se originar a boca nos animais, protostômios. Se originar o ânus, deuterostômios. Beleza, galera? Pegaram a manha? Irado. Massa. Estamos avançando no conteúdo. É isso aí. Grande abraço, velho. Tamo junto. Qualquer dúvida, coloca aí, ó, no local de comentários, tá bom? Grande abraço para vocês, galera. Irado. Formigão, Silvestre na área. Muito obrigado pela atenção. Valeu.